Antes de mais nada, inscreva-se agora no canal, porque aqui você vai descobrir verdades e segredos que não se encontram em livros, aulas ou palestras comuns. Nós vamos além do que é dito publicamente, trazendo ideias ocultas, reflexões profundas e ensinamentos que podem transformar não apenas a sua renda, mas a forma como você enxerga a vida. Ao acompanhar cada vídeo, você vai aprender a usar a lei da atração e os princípios de Napoleon Hill de uma maneira prática, quase cirúrgica, para criar resultados concretos no seu dia a dia. Então, se você está cansado de ouvir frases motivacionais repetidas e quer realmente mergulhar na essência de como gerar prosperidade, clique agora no botão de inscrever-se e ative o sininho. Imagine que existe uma frase escrita por Napoleon Hill, mas nunca publicada em seus livros mais famosos. Não porque fosse menos importante, mas porque era considerada forte demais para a mentalidade da maioria na época. Uma frase que poderia mudar completamente a perspectiva de qualquer pessoa sobre riqueza, fé e propósito. Agora pense, se você tivesse acesso a uma única ideia capaz de reorganizar seus pensamentos, quebrar bloqueios mentais e atrair oportunidades de forma quase inevitável, o que faria com ela? Em 1945, após anos de entrevistas com milionários, líderes políticos e grandes inovadores, Napoleon Hill mantinha cadernos repletos de anotações que nunca chegaram ao público. Em meio a tantas descobertas, havia uma sentença específica que, segundo cartas trocadas com um amigo próximo, ele acreditava que só deveria ser revelada para quem estivesse pronto. Se revelada cedo demais, ele dizia, pode destruir tanto quanto pode construir. É essa frase que vamos explorar hoje, não apenas repetindo-a, mas destrinchando seu significado, suas implicações e, principalmente, como aplicá-la para que funcione a seu favor. Talvez você já tenha lido Pense e Enriqueça, ou ouvido falar sobre o poder do desejo, da fé, da persistência, da imaginação e do mastermind. Mas e se eu te disser que todos esses princípios, juntos, ainda são apenas a superfície de algo muito maior? Que existe um ponto de convergência entre a ação e a intenção, onde a mente humana deixa de ser apenas criadora de ideias e passa a ser imã vivo para oportunidades? Essa frase de Hill, nunca publicada oficialmente, aponta diretamente para esse ponto. O mais curioso é que ela não fala sobre dinheiro diretamente. Ao contrário, fala sobre a sua identidade, sobre como você se enxerga e se posiciona diante do mundo. Hill sabia que a forma como você define a si mesmo é o molde invisível que dita o quanto você está disposto a receber. Dinheiro, sucesso, conexões e até o respeito das pessoas orbitam em torno dessa definição. Ao longo desta série, você vai entender por que a frase foi considerada perigosa para ser divulgada, como ela se conecta aos 13 princípios de Pense e Enriqueça, de que forma aplicá-la pode abrir portas que antes pareciam fechadas para sempre. Como transformar a frase em um exercício diário, capaz de reprogramar sua mente subconsciente. E antes que você pense que se trata de mais um truque mental ou afirmação genérica, já adianto, o poder aqui está na combinação entre compreensão profunda e ação estratégica. Não basta entender a frase, é preciso vivê-la, internalizá-la, moldar suas decisões a partir dela. Eu quero que você preste atenção a cada palavra, porque no meio deste vídeo vou pedir que você comente se já viveu algo parecido
ou se já percebeu mudanças na sua vida após mudar a forma como se enxerga. E no final, você vai ter não só a frase completa revelada, mas um plano prático para aplicá-la hoje mesmo. Se Napoleon Hill estivesse aqui, sentado à nossa frente, e decidisse revelar algo que manteve guardado por décadas, você prestaria atenção ou deixaria passar? Esse é o momento. Respire fundo, abra sua mente e vamos mergulhar no que pode ser o capítulo mais importante da sua vida financeira e pessoal até hoje. Você já leu Pense e Enriqueça e sentiu que algo mudou na sua forma de pensar, mas por algum motivo os resultados não vieram? É como se você tivesse entendido a teoria, mas na prática nada tivesse se transformado. Se isso aconteceu com você, não se sinta sozinho. A verdade é que existe um erro silencioso cometido pela maioria das pessoas que leem esse livro e que impede completamente que os princípios de Napoleon Hill funcionem. É um erro tão sutil que até pessoas inteligentes, dedicadas e com boa intenção caem nessa armadilha. Antes de revelar qual é, quero te fazer um convite. Inscreva-se agora no canal. Aqui você não recebe conteúdo raso nem motivação vazia. Você encontra direcionamentos práticos, estratégias profundas e, principalmente, um guia para aplicar de verdade a lei da atração e os ensinamentos de Hill no seu dia a dia. Quem acompanha aqui sabe, não é só sobre enriquecer no bolso, é sobre enriquecer na mente e na alma. Então já deixa seu like, se inscreve e ativa o sininho, porque isso vai mudar a forma como você enxerga o sucesso. Agora, imagine um jovem que, após ler Pense e Enriqueça, sentiu-se imbatível. Ele acreditava que bastava pensar positivo e visualizar riqueza para o dinheiro cair do céu. Passou dias repetindo afirmações, colando fotos de mansões na parede e escrevendo números milionários num caderno. Mas, 3 meses depois, sua conta bancária estava mais vazia do que antes e a frustração o consumia. O que ele não percebeu é que havia interpretado o livro pela superfície, ignorando um detalhe que Hill deixou ali como ouro puro, escondido no meio das palavras. Esse mesmo detalhe foi a virada na vida de grandes empreendedores, artistas e líderes. E é sobre ele que vamos falar agora. Porque se você não entender e corrigir esse ponto, estará condenado a se tornar mais um na lista dos que leem Pense e Enriqueça e continuam vivendo exatamente como antes. Prepare-se, porque nas próximas linhas vamos dissecar o maior erro cometido pelos leitores desse clássico e, mais importante, vou te mostrar como evitá-lo para transformar o que você aprendeu em resultados concretos. O silêncio que esconde um poder. Há algo de curioso sobre o modo como a mente humana reage a informações poderosas demais. Ou ela as rejeita por completo, ou as abraça de forma tão intensa que é incapaz de lidar com as consequências. Napoleon Hill sabia disso. Por isso, muitas de suas ideias mais radicais ficaram escondidas em cadernos pessoais, cartas para amigos íntimos ou conversas privadas com seus alunos mais avançados. A frase que vamos desvendar aqui foi registrada numa dessas cartas, enviada a um colaborador próximo em 1947. Nesse documento ele dizia: "Esta sentença não é para todos, mas para aqueles que entenderem, ela se tornará uma ponte para um nível de vida que a maioria jamais alcançará." O que poderia ser tão transformador a ponto de merecer tanto cuidado? Antes de chegarmos à frase, precisamos compreender o cenário em que ela nasceu.
Hill estava no auge de sua influência. Havia entrevistado centenas de homens e mulheres que, partindo do nada, construíram impérios financeiros e legados que atravessariam gerações. Observando-os, ele identificou padrões mentais, formas de pensar e agir que iam além da simples motivação. Eram códigos internos de conduta e de crença que tornavam o sucesso inevitável. O problema é que muitos desses padrões exigiam uma transformação radical de identidade, algo que, para a mentalidade média da época, era simplesmente inaceitável. Imagine viver em um mundo no qual a maioria acredita que o destino está escrito pelas circunstâncias de nascimento. E de repente alguém aparece dizendo que você pode reescrever o roteiro da sua vida apenas reorganizando seus pensamentos e emoções. Hoje, essa ideia já é mais familiar, mas em meados do século XX, ela soava como rebeldia contra a ordem estabelecida. Por isso, Hill era cauteloso. Ele sabia que, se dissesse demais, poderia ser mal interpretado e seu trabalho poderia ser desacreditado por aqueles que não estavam prontos para ouvir. Na carta, ele descrevia que a frase não deveria ser repetida como um simples mantra, mas absorvida, estudada e vivida. Repeti-la sem compreender é como segurar dinamite acesa nas mãos, alertava. Isso me fez pensar na quantidade de vezes em que buscamos frases de efeito na esperança de mudar nossa vida, mas sem alterar nossa base interna. É como querer pintar uma parede mofada sem antes tratar o mofo. O resultado será temporário e frágil. Hill estava preocupado em entregar um instrumento poderoso demais para pessoas despreparadas. Você já percebeu como algumas pessoas, mesmo com pouco conhecimento formal, parecem atrair oportunidades de forma quase mágica? E outras, mesmo com diplomas e experiência, vivem em ciclos repetitivos de escassez e frustração? Essa diferença raramente está apenas nas ações visíveis. Ela começa na forma como cada uma define quem é e no que acredita merecer. É aqui que a frase oculta começa a fazer sentido. Hill acreditava que a verdadeira prosperidade não começa no trabalho, mas no reconhecimento silencioso, quase íntimo, do próprio valor e propósito. Ele observava que os mais bem-sucedidos possuíam uma certeza interna tão inabalável que, mesmo quando tudo parecia perdido, eles continuavam a agir como se a vitória fosse inevitável. Nessa primeira parte, quero que você compreenda que o segredo não está apenas em descobrir a frase, mas em se tornar alguém capaz de vivê-la. Quando Hill escreveu sobre ser antes de ter, ele não falava de uma ideia romântica, mas de um processo real de mudança de identidade. Não basta querer mais dinheiro, é preciso tornar-se a pessoa que o dinheiro naturalmente procura. E isso exige que você pare de se ver como alguém tentando subir na vida e comece a se ver como alguém que já está no nível desejado, apenas ajustando o caminho para manifestar o que já existe no seu interior. Agora, pense em sua própria vida, como você tem se definido, como alguém que está tentando ou como alguém que já é. A diferença parece sutil, mas é a base sobre a qual a frase de Hill se apoia. Essa mudança de postura mental é como virar a chave de um cofre. Até que esteja na posição certa, ele nunca se abrirá. E quando finalmente girar no ponto exato, o que estava guardado há anos pode se revelar de forma surpreendente. No próximo capítulo, vamos nos aproximar ainda mais da frase em si, explorando os elementos que Hill considerava essenciais para que ela fosse compreendida. E aí,
Quando menos esperar, você estará pronto para recebê-la não como uma curiosidade, mas como uma instrução prática, capaz de mudar o rumo da sua história. O molde invisível da riqueza. Antes de escrever a frase completa, Hill fez questão de contextualizar o que ele chamava de molde invisível. Ele dizia que todo ser humano, consciente ou inconscientemente, carrega dentro de si uma imagem mental sobre quem é e o que merece. Essa imagem, formada por experiências passadas, crenças familiares, ambiente social e interpretações próprias, funciona como um molde que dá forma à realidade. Assim como o molde de um escultor define o formato final de uma peça, essa autoimagem define a qualidade e a quantidade das experiências que você atrai. O ponto central é que esse molde não está preso à lógica do que você já viveu. Ele responde à lógica do que você acredita de forma mais profunda, mesmo que nunca tenha provado isso na prática. Hill afirmava que os grandes realizadores moldavam a si mesmos primeiro na mente, muito antes de moldar o mundo ao redor. Eles não esperavam que as circunstâncias se ajustassem para então acreditarem em seu próprio valor. Ao contrário, acreditavam antes e assim criavam as circunstâncias. Essa inversão de ordem é o que ele considerava o salto quântico da mente. Algo que poucos ousam fazer, pois exige abandonar a identidade que construíram por anos. E aqui está um detalhe importante. Ele sabia que a maior resistência não vinha dos outros, mas da própria pessoa. Nosso subconsciente, acostumado com a zona segura, reage como se qualquer mudança fosse uma ameaça à sobrevivência. É por isso que muitas vezes, mesmo desejando prosperidade, você se sabota sem perceber, voltando para padrões antigos. Para ilustrar, Hill contava casos de empresários que, ao perderem tudo, reconstruíam fortunas ainda maiores, enquanto outros, ao receberem uma quantia inesperada, a perdiam rapidamente. A diferença não estava no dinheiro em si, mas no molde invisível que guiava suas decisões e comportamentos. E esse molde só pode ser alterado conscientemente. Aqui entra a conexão com a frase secreta. Ela foi construída para forçar uma reprogramação desse molde. Não é apenas motivação, é um comando que, repetido e vivido, obriga a mente a criar novos padrões de merecimento e ação. Ele advertia que, ao aplicar a frase, a vida responderia não apenas com ganhos, mas também com testes. É como se o universo quisesse saber se você realmente acredita no que diz. Você pode receber oportunidades disfarçadas de problemas, pessoas que duvidam de você ou situações que parecem retrocesso. E é exatamente nesses momentos que a maioria desiste, interpretando os desafios como sinais de que não era para ser. Hill, no entanto, via esses episódios como parte essencial do processo, comparando-os a exercícios de fortalecimento para um atleta. Você não desenvolve músculo sem resistência e não desenvolve fé sem desafios. Agora, quero que você reflita. Qual é o molde que você tem carregado? Quando pensa em dinheiro, você se vê como alguém que sempre corre atrás, ou como alguém que é naturalmente procurado por oportunidades e recursos. Se for o primeiro caso, está preso a um molde de escassez. Se for o segundo, já está próximo de entender a essência da frase oculta. Mas não basta entender intelectualmente. Você precisa sentir isso no corpo, acreditar com cada célula. No próximo capítulo, vamos entrar na construção da frase em si. Hill não a criou do nada.
Ela é o resultado de anos de observação, entrevistas e experimentos práticos com pessoas reais. Você vai perceber que cada palavra foi colocada de forma precisa, como uma fórmula. E quando ela for revelada, será impossível desver. A engenharia de uma frase impossível de esquecer. Quando Napoleon Hill escreveu a frase pela primeira vez, ela não estava polida como conhecemos hoje. Na carta original, era um parágrafo inteiro, intenso, quase poético. Ele depois foi lapidando até que cada palavra tivesse peso e intenção, como um engenheiro ajustando uma ponte para suportar qualquer carga. Hill sabia que a força de uma afirmação não estava apenas no que ela dizia, mas no que ela fazia a mente sentir. Cada sílaba deveria despertar não só o raciocínio, mas também um estado emocional capaz de acionar o subconsciente. Ele comparava a frase a uma chave mestra, algo que, uma vez girado, abre não apenas uma porta, mas todo um corredor de possibilidades. Mas para que a chave funcione, a fechadura, o seu molde mental, precisa estar pronta. Por isso, antes de revelá-la, ele passava dias preparando seus alunos, desmontando crenças antigas e implantando novas percepções. Ele não queria apenas que a pessoa repetisse a frase, queria que ela fosse vivida, incorporada, respirada. A base dessa frase se apoia em 3 pilares: identidade, merecimento e projeção futura. Identidade é o quem você acredita ser agora. Merecimento é o quanto você acredita que vale receber. Projeção futura é o nível de vida que você aceita como seu destino natural. Quando esses 3 pilares se alinham, a frase se torna um gatilho para criar realidades. Para compreender isso melhor, pense em alguém que já vive o que você deseja. Essa pessoa não apenas realiza ações diferentes de você, ela pensa e sente de forma diferente. Ela não acorda se perguntando se vai pagar as contas. Ela acorda decidindo como vai investir o que já tem. Ela não entra em uma reunião torcendo para ser ouvida. Ela entra sabendo o que será. Essa postura, que parece arrogância para alguns, é, na verdade, a manifestação natural de um molde mental sólido. Hill queria que seus alunos entendessem que a frase não é para pedir prosperidade, mas para confirmar o que já se é internamente. Aqui está o detalhe que torna essa frase tão poderosa e perigosa. Ao repeti-la com convicção, você não está apenas declarando um desejo, está assumindo uma identidade e, com isso, rejeitando tudo o que não combina com ela. Isso significa que pessoas, hábitos e até fontes de renda que não estejam alinhadas com essa nova versão de você podem desaparecer da sua vida. É um processo de filtragem natural, mas muitas vezes doloroso. Hill dizia que, ao aplicar a frase, era comum ver alunos perderem amigos, empregos ou oportunidades que pareciam boas, mas que, na verdade, mantinham-nos presos a um padrão limitado. Ele também observou que a frase funcionava como um ímã, mas não de maneira aleatória. Ela atraía apenas o que fosse coerente com o molde mental recém-criado. É como se o universo dissesse: você se posicionou assim? Então, aqui estão as circunstâncias que combinam com isso. E é exatamente aqui que a maioria não está preparada. Muitos querem prosperidade, mas sem abrir mão de velhos padrões de pensamento e comportamento. No final dessa parte, você precisa compreender uma coisa: a frase não é mágica por si só. O que a torna mágica é a fusão entre entendimento, emoção e ação.
Sem esses três elementos, ela será apenas mais uma frase bonita que você repete no espelho sem grandes resultados. No próximo capítulo, nós vamos desmontar cada elemento dessa afirmação até chegar ao momento de revelá-la por completo. E quando você ouvir, vai perceber que, de certa forma, sempre soube disso, mas nunca ousou dizer em voz alta. A revelação e o peso das palavras. Na carta de 1947, depois de páginas inteiras preparando a mente do leitor, Napoleon Hill finalmente escreveu a frase que vinha guardando. Ela não estava cercada de símbolos místicos nem de metáforas excessivas. Era direta, quase desarmante, e justamente por isso carregava um poder imenso. Ele escreveu: "Eu já sou agora o que decidi ser, e tudo o que preciso para provar isso está vindo ao meu encontro." Se você leu rápido demais, volte e leia devagar. Hill não disse "eu quero ser" ou "eu espero ser". Ele partiu da premissa de que já é, no presente, a identidade desejada. Ao fazer isso, ele colocava a mente em um estado de posse imediata, criando uma dissonância cognitiva no subconsciente. Se você já é, como o mundo ao redor não reflete isso? Essa dissonância é o motor que move o comportamento, a percepção e as oportunidades até que a realidade externa se alinhe à interna. O segundo ponto é a certeza de que tudo o que é necessário está vindo ao encontro. Não há ansiedade, não há corrida desesperada, há um magnetismo natural, como se as peças do quebra-cabeça já estivessem em movimento para se encaixar. É aqui que a fé entra como elemento central. Não uma fé passiva, mas uma confiança ativa que leva a agir com a tranquilidade de quem sabe que está no caminho certo. Hill enfatizava que, ao declarar essa frase diariamente, não se trata de convencer o universo, mas de convencer a si mesmo. A repetição não é para mudar o mundo, mas para mudar o molde invisível que citamos antes. É como se cada vez que você diz a frase, reforçasse as paredes dessa nova identidade, tornando-a mais sólida, até que se torne impossível voltar ao estado antigo. Mas atenção! Ele alertava que, ao assumir essa postura, a vida começaria a reorganizar-se rapidamente. Isso pode incluir o afastamento de pessoas que não acreditam no que você acredita, mudanças inesperadas de trabalho ou até crises momentâneas que funcionam como testes. Hill via isso como a prova da decisão. Se você realmente já é, como a frase declara, nada pode convencê-lo do contrário, nem a ausência temporária de resultados visíveis. Para aplicar corretamente, Hill recomendava 3 passos diários. Repetir a frase ao acordar e antes de dormir, sempre em voz alta e com emoção. Agir de acordo com a identidade declarada, tomando decisões como a pessoa que você afirma já ser. Registrar evidências diárias de que o alinhamento está acontecendo, mesmo que sejam pequenas. Isso mantém a mente focada no progresso e não na falta. Ele dizia que, depois de 30 dias de aplicação consistente, a mudança era visível para os outros, não apenas no comportamento, mas até na postura física, na forma de falar e na confiança. É por isso que a frase ficou guardada por tanto tempo. Ela é simples, mas não é para os fracos. Ela exige coragem para assumir quem você diz que é, mesmo quando nada no mundo parece confirmar isso. No próximo capítulo, vamos explorar histórias de pessoas que aplicaram a frase e mudaram suas vidas em áreas como negócios, relacionamentos e saúde, para que você veja como o princípio se adapta a qualquer objetivo.
Assim, ficará claro que essa não é apenas uma ideia bonita, mas um mecanismo psicológico e espiritual com resultados concretos. Histórias reais de transformação. Napoleon Hill sempre foi cuidadoso com exemplos. Ele sabia que histórias reais são a ponte entre o conceito e a aplicação. E nos seus cadernos havia registros de pessoas que transformaram completamente a própria vida após incorporar essa frase à rotina. Uma delas era um vendedor chamado Clarence, que vivia batendo na trave. Trabalhava duro, estudava, mas sempre parecia que o sucesso estava um passo à frente, inalcançável. Ao conhecer Hill num seminário, ouviu a frase e decidiu aplicá-la religiosamente. Todas as manhãs, antes de sair para trabalhar, repetia: "Eu já sou agora o que decidi ser, e tudo o que preciso para provar isso está vindo ao meu encontro." Ele não apenas dizia, mas se vestia, se comportava e negociava como se já fosse o vendedor de maior sucesso da sua região. Em 90 dias, fechou um contrato que equivalia a um ano inteiro de comissões. Outro caso era o de uma jovem chamada Margaret, estudante de música que tinha talento, mas carregava um molde mental de insegurança herdado da infância. Sempre se via como quase boa o suficiente. Hill a desafiou a assumir por 30 dias que já era uma artista consagrada. Ela repetia a frase todos os dias e começou a agir como tal. Escolhia repertórios mais ousados, aceitava convites que antes teria recusado e, principalmente, parou de pedir desculpas por ocupar espaço. Em poucos meses, ganhou um concurso nacional que a projetou para uma carreira internacional. Um exemplo mais ousado foi de um empresário chamado Robert, que estava à beira da falência. Ao encontrar a frase, ele percebeu que o problema não estava apenas nas finanças, mas no modo como se via, como um homem tentando salvar um negócio moribundo. Ele decidiu que já era o líder de uma empresa sólida e visionária e começou a tomar decisões com essa postura. Cortou contratos tóxicos, buscou parcerias maiores e remodelou sua equipe. Em 6 meses, não apenas recuperou a empresa, como abriu uma nova filial. O padrão em todos esses casos era claro. A frase mudava primeiro a autoimagem, depois as ações e só então a realidade externa. Mas a velocidade dessa transformação estava diretamente ligada à intensidade com que a pessoa vivia a frase. Hill observava que os mais céticos demoravam mais, pois tratavam a prática como um teste temporário. Já os que se jogavam de corpo e alma, sem reservas, viam mudanças mais rápidas e profundas. Outro ponto curioso: os resultados não vinham sempre na forma esperada. Clarence queria aumentar suas vendas, mas ganhou também uma rede de contatos poderosa que abriu portas em outras áreas. Margaret buscava reconhecimento como cantora, mas o concurso também lhe deu confiança para palestrar e ensinar. Robert queria salvar a empresa, mas acabou criando uma marca nova que superou a original. Hill interpretava isso como um efeito colateral natural de mudar o molde mental. Ao elevar o padrão interno, tudo na vida tende a se alinhar, não apenas uma área específica. E aqui está um detalhe que muitos ignoram. A frase não é apenas sobre prosperidade financeira. Ela pode ser usada para qualquer aspecto da vida: saúde, relacionamentos, propósito. Mas é preciso manter o foco na identidade escolhida. Hill dizia que, se você tentar aplicar a frase para tudo ao mesmo tempo, sem clareza, o resultado pode ser disperso. O segredo é escolher um ponto central de transformação e agir como se ele já fosse realidade.
permitindo que o restante da vida se ajuste como consequência. Na próxima parte, vamos fechar com a aplicação final. Um passo a passo de 21 dias para você implantar essa frase na sua rotina, manter o alinhamento e, principalmente, resistir aos testes inevitáveis que virão. E no final, vou deixar um desafio pessoal para que você comente e compartilhe sua experiência, porque assim como Hill acreditava, quando você fala sua verdade para o mundo, ela se fortalece dentro de você. O método dos 21 dias e o desafio final. Se você chegou até aqui, já sabe que a frase que Napoleon Hill nunca publicou, "Eu já sou agora o que decidi ser, e tudo o que preciso para provar isso está vindo ao meu encontro", não é apenas uma citação bonita. É um código de reprogramação mental, um comando de identidade. Mas a pergunta agora é: como tornar isso um hábito real, funcional, que produza resultados consistentes? Hill acreditava que 21 dias era o tempo mínimo necessário para que uma nova ideia penetrasse no subconsciente e começasse a substituir os padrões antigos. Mas, atenção! Ele não falava em 21 dias apenas repetindo mecanicamente. O que ele propunha era um ciclo ativo, emocional, com propósito e coragem. Aqui está o passo a passo baseado nos princípios originais de Hill e adaptado para você aplicar a frase de forma eficaz. Dia 1 a 3. Desintoxicação mental. Elimine palavras como difícil, impossível, tomara, se der certo. Não discuta sobre escassez, problemas ou falta. Foque apenas no que você quer ser e ter, como se já fosse verdade. Anote a frase 10 vezes por dia, à mão, com total atenção. Ao acordar e ao dormir, repita a frase com emoção diante do espelho. Dia 4 a 7. Construção da identidade. Escreva detalhadamente quem você é agora, com base na frase. Como você anda, fala, decide, quais hábitos você tem. Vista-se, comporte-se e tome decisões a partir dessa nova identidade. Não peça permissão ao mundo para ser essa pessoa. Apenas seja. Dia 8 a 14. Resistência e realinhamento. Aqui é onde a vida testará você. Contratempos, críticas, dúvidas virão. Mantenha-se firme. Os testes são sinais de que o molde antigo está ruindo. Toda vez que sentir dúvida ou medo, repita a frase 3 vezes em voz alta. Busque provas. Note coincidências, oportunidades, pequenas mudanças. Registre tudo num caderno. Até o que parece banal. É sua bússola. Dia 15 a 18. Expansão e magnetismo. Escolha uma ação ousada, algo que a versão antiga jamais faria. Pode ser uma proposta de negócio, um novo contato, uma decisão adiada. Haja sem medo. O mundo responde com mais intensidade quando você se movimenta como quem já é. Compartilhe essa frase com alguém que você ama e desafie essa pessoa a viver da mesma forma. Dia 19 a 21. Manifestação consciente. Revise tudo o que mudou nesses dias. Suas ideias, emoções, atitudes. Comemore internamente. Não importa se os resultados externos ainda são pequenos, você já é diferente. Repita. Tudo o que preciso está vindo ao meu encontro. E observe como sua vibração muda. A partir de agora, essa frase deve ser parte de quem você é. Não um ritual, mas uma identidade. Agora, quero que você faça parte da revolução silenciosa que Napoleon Hill começou, mas nunca terminou. Comente aqui abaixo se você já viveu alguma experiência parecida. Você já sentiu que precisava mudar sua identidade antes de mudar de vida?
Já percebeu que quando você muda por dentro, as portas começam a se abrir por fora? Compartilhe sua experiência, porque quando você fala sobre ela, você ancora ainda mais essa nova versão de si mesmo. E se esse vídeo tocou seu coração, se essa frase acendeu algo dentro de você, curta, compartilhe com alguém que precisa ouvir isso e inscreva-se no canal. Isso não é apenas um gesto simbólico, é um pacto que você faz com essa nova jornada. Aqui, toda semana, você vai encontrar ferramentas, histórias e ideias como essa que não estão nos livros, mas nas entrelinhas daqueles que ousaram viver de forma extraordinária. A frase de Hill foi guardada por décadas. Agora ela é sua. Use-a com sabedoria. Viva como quem já é.